A chamada lei do feminicídio prevê penas que podem variar de 12 a 30 anos de prisão. Foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff e inclui o crime de assassinato de mulheres por razões de gênero entre os tipos de homicídios qualificados. O texto também aumenta de 1/3 até a metade, apenas se o crime acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posterior ao parto. Uma lei nova que pune severamente quem atentar contra a vida da mulher. Para conversar sobre esse assunto, como a polícia e a justiça vão proceder nesses casos, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado criminalista Aurélio Belém. Boa tarde, doutor Aurélio. A gente quer saber, primeiramente, vamos explicar à população o que significa esse crime de feminicídio, essa palavra é tão grande. Bom, o feminicídio é nada mais do que o homicídio de mulheres, em razão do seu próprio gênero, ou seja, um homicídio praticado contra as mulheres em virtude de serem elas do sexo feminino. Então, essa é a definição mais simples que se pode fazer do feminicídio, né? Já tínhamos a previsão do infanticídio, que era o assassinato daquele recém-nascido. Então, essa figura do feminicídio não existia no ordenamento jurídico pátrio, já existia em alguns países da América Latina. Porém, no Brasil, somente agora vem a ser criminalizado no Código Penal brasileiro. E são considerados graves os homicídios de mulheres menores de 14 anos ou acima de 60 anos? Explica um pouco para a gente. Na verdade, o feminicídio ele já entra no ordenamento jurídico pátrio na categoria de homicídio qualificado, ou seja, no homicídio em que a pena já por si só já é mais alta que o homicídio simples, que o homicídio comum. Então, já entra numa condição de pena superior. Mas ainda assim, o legislador previu outros agravantes, outras causas de aumento de pena, na verdade, que seriam o fato dele ser praticado com a mulher grávida ou com 3 meses após o parto, o fato de a vítima mulher ser menor que 14 ou maior que 60 anos de idade, e ainda ser portadora de alguma deficiência, ou uma especificidade que trouxe uma certa controvérsia, que foi do crime ser praticado contra a mulher, obviamente, mas na presença de seus descendentes ou de seus ascendentes. Então, essa característica também agrava ainda mais a pena do homicídio qualificado. E também tem uma pena, né? A pena também aumentou, como foi? Na verdade, a figura do homicídio qualificado, ele já traz em si um aumento de pena em relação ao homicídio simples. O homicídio simples, ele prevê uma pena de 6 a 20 anos. E o homicídio qualificado por si só, ele já traz uma pena no intervalo de 12 a 30. Então, o feminicídio, ele já entra no ordenamento como homicídio qualificado. Então, a sua pena é de 12 a 30 anos. Porém, pode isso aumentar em razão das causas de aumento que falei há pouco. Certo. A gente tem dados da Secretaria de Políticas para Mulheres que cerca de 68% dos crimes são contra as mulheres. Esses crimes são cometidos dentro de casa. O que essa mulher agredida, o que ela pode fazer? Na verdade, o feminicídio já é um homicídio, né? Então, teoricamente, a vida já teria se perdido. Essa é uma das críticas que se faz a essa criminalização. Porque, na verdade, somente o que deveria... se acontecer uma morte, né? Isso. O que se deveria fazer era, segundo os críticos, investir na prevenção e não utilizar o direito penal como repressor de algo que deveria ser tratado de forma ideológica, cultural, né? Enfim, educacional. Mas, enfim, o que a mulher deve fazer? Quando houver ameaças, de logo procurar a polícia e registrar a sua ocorrência, né? Esse é o passo básico para qualquer situação. Tanto na tentativa de feminicídio, ou seja, quando aquela pessoa tenta tirar a vida de uma mulher nessas condições, em razão do gênero, e não consegue por circunstâncias alheias à vontade dela. Eu não consigo matar a mulher por circunstâncias alheias à minha vontade, embora eu quisesse. Isso. Eu sou impedido no momento da execução, por terceiros, um exemplo. Então, essa mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela deve, sim, se apressar em registrar essa ocorrência na polícia e pedir as cautelas e providências legais. E essa nova lei, ela que torna hediondo o crime de feminicídio, ela seria uma complementação da Lei Maria da Penha ou elas são totalmente diferentes? Na verdade, elas são fruto de um mesmo movimento, do movimento feminista, né?
na verdade, vem dentro de um contexto semelhante. Mas são leis que se completam, né? Não se confundem, porém se completam. A Lei Maria da Penha, ela veio para tratar a parte inicial da coisa, digamos assim. O feminicídio já é o fim, né? já é a morte, né? As agressões, toda aquela questão que antecede, que poder anteceder o feminicídio, são tratadas pela Lei Maria da Penha. Mas o contexto ideológico da lei é o mesmo, o espírito da lei é o mesmo. Ou seja, proteger aquele que sempre foi historicamente tratado como sexo frágil, né? E que por isso sempre sofreu as consequências dessa condição, o machismo sempre dominou e aquela disputa de poder e de espaço, a mulher sempre esteve numa condição de inferioridade. E por isso sempre agravou, e de fato são alarmantes, as estatísticas dos homicídios e dos crimes praticados contra a mulher. Então, diante de todo esse panorama fático, né, criou-se um movimento de proteção à mulher. Questiona-se se essa proteção deveria ser dada pelo direito penal, porque o direito penal visa punir e não prevenir. Então, talvez, a maior crítica que se faz é exatamente essa, que o direito penal ele vem para desencorajar aqueles de praticar os atos. Só que essa não é a função do direito penal. Então, essa é a grande discussão que existe em torno dessa questão. Eu queria agradecer todas as suas informações, doutor Aurélio. E se tiver mais informações, a gente entra em contato com o senhor para a gente explicar mais à população. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Obrigada e boa tarde.